Olá, estamos hoje em mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. No programa de hoje, o tema será a trajetória da Boa Nova e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tema esse que nós tivemos o objetivo de colocar em perspectiva Jesus, Kardec e nós, ou seja, relacionar a Boa Nova de Jesus com o Evangelho produzido por Kardec e a nossa relação, o compromisso que nós temos com esses dois trabalhos, ou seja, o trazido por Jesus e o elaborado por Kardec. Para a realização desse estudo, nós vamos usar, sobretudo, obras produzidas por Emmanuel ou supervisionadas por ele. Então, nós utilizaremos um trechinho do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nós utilizaremos um trechinho do livro Emmanuel, um trecho do livro da Esperança, mas, sobretudo, boa parte dos comentários extraídos do livro A Caminho da Luz. Então, a gente vai ter o objetivo de lembrar a missão de Allan Kardec, o objeto do Evangelho segundo o Espiritismo, inserindo Kardec e sua obra no contexto da trajetória do cristianismo. Então, quando nós falamos dessa trajetória da Boa Nova, nós temos que voltar àquela época em que Jesus encarnou entre nós. Época de Augusto. Augusto governou Roma entre 27 a.C. e 14 d.C. E nessa época, Humberto de Campos define da seguinte maneira: uma nova era principiara, o grande império do mundo, o Império Romano, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. A esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e beleza. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. Então a gente percebe que o Império Romano começou a sentir uma mudança vibratória quando o Cristo começou a se aproximar da terra, antecipando a sua encarnação. Então, essa esfera do Cristo gerou no Império Romano essa vibração profunda de amor e beleza e fez com que fosse, digamos assim, oportunizada a chamada Pax Romana, que foi um período em que as guerras diminuíram. Um período quase que estranho, né? Diante de séculos de guerras seguidas, naquela época houve uma relativa paz dentro do Império. Sobre a vinda do Cristo, Emmanuel faz a seguinte colocação: a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu ligando a terra ao reino luminoso. E, de fato, se nós considerarmos do ponto de vista histórico, o Cristo foi realmente o maior evento da história. É o único evento que divide a história entre um antes e um depois. Ou seja, antes de Cristo, depois de Cristo. Então a gente vê a importância desse momento, a importância da vinda de Jesus e o reconhecimento do ponto de vista histórico que nós temos acerca dele. Muita gente ainda não o reconhece do ponto de vista moral, da maneira como deveria reconhecer, mas é um processo que nós estamos aqui para aprender ao longo dos séculos e ao longo de nossas encarnações. Nessa época que Cristo veio, Emmanuel coloca também que começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, Roma havia recebido toda aquela herança intelectual, filosófica dos gregos. Roma, por sua vez, contribuiu com a questão da formação da família, os valores da família e o direito romano, a organização de uma sociedade. Então, nesse momento, o planeta estava pronto para dar mais um passo. Então, a vinda do Cristo marcaria, assinalaria esse novo passo, a maioridade espiritual. Ou seja, uma maioridade pautada no amor, pautada na mudança interna,
pautada na mudança do coração, no trabalho do sentimento. E olha o que Emmanuel vai nos dizer sobre essa maioridade espiritual. Essa maioridade espiritual implicava agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Então agora, nós seríamos mais responsáveis por aqueles atos, bons ou ruins, que cometêssemos dali para frente. Então, dentro desse contexto de agravo de responsabilidades e deveres, Roma tinha uma responsabilidade e um dever coletivo perante o nosso planeta. Ou seja, Emmanuel disse que haviam desígnios do plano invisível naquela época que conferiam a Roma esse objetivo. E qual era esse objetivo? Olha o que Emmanuel nos coloca. O Império Romano poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou. Ou seja, qual era o sentido disso? Orientar a atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Esse era o objetivo que o Império Romano deveria atingir. Mas, como a gente sabe, em vez de continuar a sua expansão por meio da educação e da concórdia nos séculos seguintes, Roma nada absorveu, ou quase nada, das lições de Jesus e continuou com sua expansão de cunho militarista impositiva. Então, chamamos agora para o intervalo do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo e retornaremos em seguida. Estamos de volta no programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje estudando a trajetória da Boa Nova e o Evangelho segundo o Espiritismo. Como dissemos no bloco anterior, a vinda de Jesus marcou o agravo das responsabilidades e dos deveres perante o coração, ou perante o sentimento. E nós dissemos que Roma havia cometido alguns desvios perante aquilo que era esperado ser feito, ou seja, aquilo que os planos do invisível havia delimitado para Roma. Vamos ver agora o que Emmanuel fala sobre esses desvios. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. Então a gente vê que vaidade, ambição, da onde a gente consegue ver que está ligado o orgulho e o egoísmo, isso não foi trabalhado. E isso gerou esses débitos, esses grandes débitos perante os tribunais da justiça divina, em função do agravo dos deveres e das responsabilidades. Só que a coisa não parou por aí. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, nos coloca Emmanuel, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhes todos os princípios. Então, como nesse século IV, podemos dizer assim, nos anos 300, o que aconteceu? Na época de Constantino, por exemplo, entre 306 e 337 d.C. Olha o que Emmanuel coloca. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs iniciadas no Império de Constantino. Aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. E Emmanuel complementa que dali em diante a doutrina de Jesus perdeu a simplicidade, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Pagãos convertidos foram adaptando a Igreja a todos os sistemas religiosos do passado. Pouco a pouco o Evangelho quase desapareceu, sob as despóticas inovações. Então, Constantino assinou o famoso Édito de Milão em 313, com o qual tornou o cristianismo uma religião aceita no Império. Por volta dos anos compreendidos na década de 380, o cristianismo tornou-se a única religião do Império Romano. E foi aí que começou esse processo de pagãos convertidos adaptando o cristianismo aos sistemas religiosos do passado. Fez esse sincretismo entre as religiões professadas em Roma e
a proposta de Jesus, só que fixando-se mais na questão exterior do que na questão interior, ou seja, sendo um rito externo e não um rito de modificação interna. Com isso, Emmanuel já direciona a análise para o fim do mundo antigo e o início da Idade Média. Ele nos coloca, é aí nessa época de transição que vamos encontrar as razões da Idade Média, ou período escuro da história da humanidade. É que um novo ciclo de civilização começava sobre o cadáver da grande civilização que não soubera prover a seu glorioso destino. Essa frase, se a gente for ver, ela é bastante pesada. Ou seja, Roma não soube prover o seu glorioso destino e sofreu o processo de declínio, decadência e ruiu. A civilização seguinte, essa civilização que Emmanuel colocou como período escuro da história da humanidade, viveu sobre o cadáver de Roma. E até hoje, se a gente perceber, todos nós adoramos as ruínas romanas. Ou seja, esses restos desse cadáver que existe ao longo da história e persiste até hoje. E olha o que Emmanuel coloca. Desde esse século IV, ou seja, desde essa época, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso. E ele é mais duro. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Então a gente percebe que nesses 1000 anos da Idade Média, ou nesse período posterior ao ano 300, a gente estacionou do ponto de vista espiritual. E até, digamos assim, do ponto de vista material. Mas, por volta do século XVI, nós começamos a retornar o desenvolvimento do homem material para que futuramente nós pudéssemos dar esse salto no homem espiritual. Então, o que aconteceu no século XVI? A reforma protestante, por exemplo, que Emmanuel coloca, ela foi o órgão da repulsa geral aos abusos da igreja no capítulo da imposição dogmática. Ou seja, a igreja controlava o pensamento humano. É ela que delimitava o que era certo, o que era errado, o que era válido. O que Emmanuel coloca é que a reforma começa a relativizar isso. Criticando a imposição dogmática, ela relativiza o saber produzido e referendado pela Igreja Romana. Fora isso, a gente percebe que nesse século XVI, além dessa relativização da autoridade religiosa, começou a haver uma falibilidade dos sentidos. Ou seja, percebeu-se que a Terra, diferentemente do que a gente olhava, do que as pessoas olhavam naquele momento, ela era redonda. Então as pessoas pensavam que a Terra era plana. E de repente a circunnavegação, a descoberta da América, provou que ela era redonda. Fora isso, aquela querela entre heliocentrismo e geocentrismo, ou seja, era a Terra que girava em torno do Sol ou era o Sol que girava em torno da Terra? Vencendo o chamado heliocentrismo, de que a Terra girava em torno do Sol. Então, em função dessa falibilidade dos sentidos, houve a paulatina valorização da matemática. Os saberes, a partir dali, seriam feitos com base em cálculos, com base em fórmulas, com base em comprovações matemáticas, em resultados matemáticos. Então a gente percebe que começa a haver uma mudança, a nova ciência começa a nascer ali. Então, agora nós chamaremos o intervalo e em seguida daremos continuidade ao programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Estamos de volta com o programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Hoje estudando a trajetória da Boa Nova e o Evangelho segundo o Espiritismo. No bloco anterior nós havíamos parado exatamente naquele momento em que surgia a nova ciência, em que a razão humana estava sendo valorizada, aquela razão de caráter matemático, ou seja, os conhecimentos baseados na elaboração de cálculos ou com base na comprovação matemática dos fatos, verificados em nosso planeta, verificados no campo do universo, por meio da astronomia. Então a gente percebe que nos séculos seguintes foram delineados os parâmetros científicos que ainda hoje, bem ou mal, regem a nossa
vida do ponto de vista da ciência, ou a ciência que nós estudamos hoje, a ciência que produz conhecimentos hoje. No século XVII, século seguinte ao século da Reforma, a descoberta da América, que nós dissemos há pouco, houve uma valorização do método dedutivo, baseado pela elaboração de sistemas explicativos racionais matemáticos. Sistemas explicativos de caráter abstrato. Por quê? Como dissemos, os órgãos, os sentidos, estavam sendo questionados. Então, houve essa valorização da matemática. No século seguinte, o século XVIII, houve a valorização do método indutivo. Então, houve um recuo dessa ciência abstrata, o recuo da metafísica e a valorização do empirismo e do experimentalismo. Ou seja, voltou-se a valorizar a observação dos fatos, a observação do real, mas em acordo com cálculos matemáticos. A base matemática não foi perdida, só que deveria haver um acordo, uma confirmação entre o real e aquele abstrato. No século XIX, em meados desse século, ganha força o chamado cientificismo, ou seja, a exclusão de tudo aquilo que não possa ser verificado empiricamente ou experimentalmente. Então, qualquer coisa que não pudesse ser verificada no real, experimentada em um laboratório, os cientistas diziam que não existia. É nesse século XIX, esse século do cientificismo, que nasceu Kardec. Então, Emmanuel coloca, em 3 de outubro de 1804, nascia Kardec, com a sagrada missão de abrir o caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo, pela misericórdia de Jesus Cristo. A tarefa de Kardec era difícil e complexa, competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Então a questão da crença, a questão da fé de caráter religioso, sofreu um declínio a partir do século XVI, em função da valorização da ciência. Competia agora Kardec, usando parâmetros científicos, parâmetros racionais, parâmetros lógicos, observando fatos e fenômenos ocorridos de maneira real, ele deveria fazer de novo essa junção entre razão e fé. Então, o Espiritismo que Kardec criaria, ele tinha a missão de reabilitar o cristianismo, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. E o Espiritismo ele vinha com alguns parâmetros, ou seja, a renovação íntima, a ideia de que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, a de responsabilidade, ou seja, que cada espírito deve enriquecer a catalogação de seus próprios valores, convivendo com outros espíritos, ou seja, vivendo essas provas individuais e coletivas e tentando fazer o bem aos outros. E ligada a essa ideia de responsabilidade, a ideia de fraternidade, ou seja, a ideia de que há uma comunidade universal, a ideia de que há uma fraternidade legítima, de homens, de pátrias, de famílias e de grupos que deve ser alcançada e almejada por nós. E é nesse contexto que surge o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que tem o objetivo de reestabelecer o verdadeiro sentido, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, acerca daquelas lições trazidas por Jesus. O objeto do Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral, e isso está bem delimitado por Kardec na introdução. Kardec nos diz, para os homens em particular, constitui aquele código, ou seja, aquele código baseado no ensino moral, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa é a parte que será objeto exclusivo desta obra. Então, Kardec vinha reabilitar isso e chamar a atenção das pessoas para a importância dos ensinos morais de Jesus como roteiro infalível para a felicidade vindoura, ou seja, do ponto de vista da imortalidade do espírito. Então ele vinha ampliar o nosso horizonte. Nós não vivemos só na matéria, mas a nossa matéria é um instrumento serve como um instrumento de aprimoramento para o espírito imortal.
para que alcance essa felicidade vindoura. Então, esse é o objetivo de Kardec, expor esses aspectos morais. A gente, para perceber o alcance dessa obra e a importância desse reestabelecimento do verdadeiro sentido das mensagens de Jesus, nós vamos ler agora um trecho extraído da obra Livro da Esperança, de 1964, ano em que o Evangelho, segundo o Espiritismo, completou 100 anos. E Emmanuel nos diz, em um agradecimento inicial, que serve de introdução a esse livro: Obrigado, Senhor. Há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo, no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante de tuas verdades, que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões. Ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade, ao trabalho, à compreensão, à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas, pela certeza de tuas perenes consolações. Então, com esse agradecimento feito por Emmanuel, a gente vê o alcance do Evangelho segundo o Espiritismo. É como se fosse um novo chamado de Jesus. Um novo chamado à semelhança daquele que foi dito por ele no Sermão da Montanha. Então, novamente, ele nos convida a sermos bem-aventurados. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que se dedica a esse fim. E é uma obra que volta-se à promoção do chamado homem espiritual. Como a gente viu, o homem espiritual, o desenvolvimento da espiritualidade do homem, está estacionado desde o século IV, tendo desenvolvido somente, dali em diante, o homem no seu aspecto material, sobretudo do século XVI, e de maneira bastante intensa no século XIX, no século XX e nesse século XXI que se inicia. Então, cabe a nós assimilarmos a lição de Jesus. Ou seja, nós devemos conhecer essa lição, meditar sobre ela, sentir essa lição e viver essa lição. Dessa maneira, nós poderemos equiparar no futuro o desenvolvimento do homem espiritual, ou seja, em relação ao homem material, para que nós nos equilibremos. Então, quando isso ocorrer, nós estaremos regenerados e poderemos entrar em um novo nível de desenvolvimento ante a eternidade. Então, esse foi o objetivo desse estudo, mostrar exatamente Jesus, Kardec e nós. Ou seja, essa trajetória vivida pela lição de Jesus e o papel e a responsabilidade que nós temos na assimilação e na propagação dessas lições. Porque muito provavelmente nós estivemos lá atrás, em contato com essas lições ao longo dos séculos, mas não assimilando essas lições de maneira adequada. Então cabe a nós, daqui em diante, conscientes da importância da obra de Kardec, trabalharmos o nosso íntimo e desenvolvermos esse homem espiritual que há séculos está estacionado. Então, com isso, nós encerramos mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo.